Eu queria aqui falar para vocês a respeito do que faz a gente emagrecer definitivamente. É atividade física? É atividade física? É o que faz a gente emagrecer? É fechar a boca? Meninas, estão conseguindo acompanhar aí? Rúbia tá com a mãozinha pra cima. O que faz a gente emagrecer? É o déficit calórico. E aí, quando eu lancei o desafio, eu falei, cara, vai ser desafiador para essas meninas, mas eu tenho certeza que vai ser mais fácil delas perderem peso que aquelas pacientes que eu tenho no meu consultório. Por quê? Quando a gente tem paciente em consultório, a motivação do grupo não acontece como está acontecendo no desafio. E agora, a dificuldade que eu vejo que vocês estão tendo é em relação ao planejamento alimentar. E hoje a gente vai chegar nesse planejamento alimentar. Bom, o CRN, meninas, ele não permite que eu prescreva para vocês, por ser um desafio, por ser online, uma dieta. Agora, um planejamento alimentar, eu posso ajudar vocês. E o que faz a pessoa emagrecer não é atividade física, não é fechar a boca. O que faz a pessoa emagrecer definitivamente é o déficit calórico. Mas eu falo em déficit calórico, eu não falo em déficit de nutrientes. Quando a gente fala em déficit calórico, a gente se refere à seguinte prática. Como estava a sua alimentação antes do desafio? Aí você para aí e analisa. Eu troquei uma ideia com algumas e algumas falaram pra mim, Lu, eu faço um macarrão quando eu chego do trabalho porque é prático. Bem, macarrão é massa e é muito calórico. A gente pode estar substituindo esse macarrão por um tipo de macarrão, mas que não seja tão calórico. E aí a gente vai estar gerando déficit calórico. No meu café da manhã, vamos começar pelo café da manhã. Muita gente aqui comia pão no café da manhã. E aí a gente tem aqui, ó, vocês me enviaram as fotos de vocês, né? E assim, já é nítido que vocês têm uma reserva energética boa, até além do bom, né? Então assim, vocês estão com uma reserva energética boa. Então a gente pode e vai entrar com a questão do déficit calórico, mas de forma lenta e gradual. Eu hoje vou citar alguns exemplos de calorias e de planos alimentares para vocês, mas a nossa troca de cardápio vai ser muito mais interessante do que ficar contando calorias. Porque eu vou te falar, no passo da gente fazer algumas trocas saudáveis, a gente já vai estar gerando déficit calórico. E é o déficit calórico que te faz emagrecer. A atividade física ajuda? Ajuda. Mas e quem não pode fazer atividade física não vai emagrecer? Vai emagrecer. É só ela ter o déficit calórico. Mas como que a gente vai fazer isso na prática? Então, é uma questão de esperteza e é uma questão de cálculo. A gente tá com duas master contadoras no grupo, né? A Aline e a Carol. Carol é expert na matemática, né? Já estudou comigo. E a Aline também é uma excelente profissional. Então é questão de esperteza e um pouquinho de cálculo. A esperteza eu tô trazendo hoje para vocês. A questão do cálculo a gente vai ver no decorrer do desafio. Mas na questão da esperteza e das trocas corretas, a questão do cálculo já vai acontecer na prática. E você vai ver isso no dia a dia e também nos resultados. Bom, como estava a alimentação antes do desafio começar? Vamos dar um exemplo aqui. Café da manhã. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo que é comum. Café da manhã. Um pão. Um pão, ele tem cerca de 150 calorias, contendo miolo. Presunto e queijo, aí mais umas 120 calorias. Manteiga, mais umas 80 a 100 calorias, dependendo da quantidade. Tem gente que borra a manteiga na frente e atrás para fazer aquele misto.
café, suco, leite, açúcar ou adoçante. Temos aí uma média de 400 a 450 calorias num café da manhã, beleza? No lanche, biscoito, uns biscoitinhos ou uma fruta, mas aí depois da fruta come um pãozinho de queijo. No almoço, uma lasanha, uma macarronese, não sei, né? Então, assim, como estava a sua alimentação antes? Lanche, no lanche, né? Depois do almoço, qual era o seu lanche depois do almoço? Era pão de queijo? Era biscoitinho? E no jantar? É pizza? É hambúrguer? Então, cara, nada, 100 gramas de bacon tem cerca de 521 calorias. 100 gramas de bacon. Quando a gente come um hambúrguer, tem só bacon? Não tem só bacon. Quando a gente come uma pizza, tem calabresa, tem a massa que é feita do trigo, o trigo é calórico. Então, tudo isso é caloria. E é caloria vazia. Não tem nutrientes bons. Tem, mas muito pouco. Então, vocês percebem que quando vocês passarem, vamos dizer aí que eu falei um dia, né? Um dia e devastei. Eu devastei mesmo. Para vocês pesarem mesmo, pessoal. Vai ser uma questão de troca. Quando a gente fala em déficit calórico, a gente fala em caloria vazia. A gente vai estar tirando no desafio todas as calorias vazias e colocando calorias boas, nutrientes de verdade. Nutrientes que não tenham calorias. Querendo catar coisa dos outros, né? Of course, esqueci. Aí tá aqui, segundo Ferreira. Aline. Ferreira é P. Gente, o nome do Elvis é Elvis Pantaleão, só não sei o último. Aline. Ferreira. Aline. Alô? Aline? Meninas, estão me ouvindo? Então vamos lá. Quando a gente quer gerar um déficit calórico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é déficit de calorias vazias e não déficit de nutrientes. Então percebem aí, a gente fez um café da manhã, né? Agora eu vou falar pra vocês, esse dia devastoso e calórico, ele teve em média 3.000 calorias. Eu falei aqui de um café da manhã com presunto, queijo, manteiga, café, suco e leite, 450 calorias a 500 calorias, só num café da manhã. Num lanche, biscoitinho, 5 biscoitinhos, 150 a 200 calorias. Se for recheado, então 300 calorias. Almoço, lasanha, macarronada, 700 a 900 calorias. Sabe quantas calorias tem um prato de feijoada, pessoal? 900 calorias. No lanche, pãozinho de queijo, cerca de 200 a 250 calorias. E no jantar, pizza, hambúrguer, cerca de 700 a 900 calorias. Calculando no total, dá em média 3.000 calorias, pessoal. Então, nada, as nossas escolhas têm relação com calorias. E o nosso corpo não é um supermercado para ficar recebendo, estocando. Chega um momento que ele vai dizer, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado. E aí vem o sobrepeso, vem doenças crônicas, vem coisas sérias. Então é uma forma do organismo dizer, tem coisa errada aqui. E como colocar isso na prática? Vai comer uma lasanha? Come uma lasanha de berinjela, bem feita. Uma lasanha de abobrinha. Ah, mas eu não gosto de abobrinha, eu não gosto de berinjela. Cara, ontem eu fiz um antepasso de berinjela que eu não consigo parar de comer de tão gostoso, sabe? E é pouco calórico, não tem caloria. Você quer comparar uma lasanha de berinjela, de abobrinha, com uma lasanha comum? Cara, é muito mais benéfico. E vou te dizer, é gostoso demais. Depois que você entra no processo de emagrecimento, eu falo mesmo, quando eu não me alimento de forma saudável, eu não fico bem. Eu não fico bem não é por questão da consciência. Ah, meu Deus, eu preciso ser magra, eu preciso emagrecer. Não, é porque eu não gosto mais. Mas às vezes por uma questão social, a gente tá ali num convívio, né?
Você não vai tomar uma cervejinha? Eu até tomo uma cervejinha, mas quando eu tomo 2 cervejinhas, eu já vejo, cara, já tá me excedendo. Quando eu como um doce, 2 doces, eu já fico enjoada. E você vai ver que isso vai acontecer com você também na prática. É gostoso demais o processo de emagrecimento. Quando você conhece uma gama de alimentos saudáveis e a forma de fazer esses alimentos, tudo passa a ter sentido. E assim, vai fazer um antepasto de berinjela, vai fazer uma receitinha nova, pesquisa, tá? Eu vou liberar pra vocês um super presente. Eu não sei se eu libero amanhã ou se eu libero na sexta-feira. Eu ainda tô dando uma olhada nesse produto e eu tenho certeza que vai ajudar na questão do planejamento de vocês, tá? Tá com muito conteúdo, vai ficar fácil, vai ficar gostoso, vai ficar assim, simples de você fazer a sua compra no supermercado, vai ficar barato e super saudável. Agora, a sacada é o déficit calórico, pessoal. Se antes estava ingerindo 3.000 calorias, eu sei que você não calculava isso, mas pelas fotos que vocês me enviaram, com certeza estava havendo um excesso de calorias e calorias vazias e que agora não vai existir mais. Se estava ingerindo 3.000 calorias, a partir dessa semana, eu tenho certeza que estão ingerindo cerca de 500 a 1.000 calorias a menos. E é isso que faz emagrecer. É o déficit calórico. Associado à atividade física, é óbvio, a atividade física ajuda. A atividade física ajuda não só a emagrecer, mas ajuda no sono, na questão hormonal, na questão da redução do estresse, da ansiedade. Agora, se você não pode fazer atividade física, faça alguma coisa em casa, no YouTube. Hoje mesmo a Thaís colocou lá uma atividade física. Mas se não pode fazer tudo, né, não dá pra fazer nada, tá com algum problema no joelho, foca na questão do déficit calórico. Quer comer uma lasanha? Come uma lasanha saudável. Quer comer uma pizza? Come uma pizza saudável. Quer comer um bolo? Come um bolo saudável. É até mais fácil de fazer, mais barato e é saudável, gente. Então, assim, não fica pestanejando, não. Eu vou estar enviando aí pra vocês a questão das receitinhas, dos cardápios. E bora praticar, colocar isso realmente na vida de vocês. Ai, Lu, mas é difícil. Ai, Lu, mas meu marido não gosta. Ai, Lu, faz gostoso. Eu quero ver se seu marido não vai gostar. Ele vai gostar, ele vai perceber que a relação de vocês está melhor, você está menos estressada, porque os alimentos saudáveis diminuem o estresse, você consegue dormir melhor. A maioria dos alimentos saudáveis tem triptofano, diminui estresse, diminui compulsão alimentar. Então, qual é a dúvida de vocês? Tem a opção de não comer saudável e de comer saudável. Então bora ser saudável, beleza? E aí, pessoal, hoje eu trouxe pra vocês a respeito da roda dos alimentos. Eu vou até abrir aqui. Eu vou estar enviando pra vocês. Eu vi alguns pratinhos lá, né, no grupo, e eu fico muito feliz com a ação de vocês. Mas alguns pratinhos, eu vejo que faltam algumas coisas. E aí eu chamo no particular, né, e pergunto, fulana, mas você vai estar bem assim, comendo só isso, né? Porque, na verdade, o processo de emagrecimento, ele é déficit calórico, mas não de nutrientes. Porque se a gente não comer nutrientes variados, o nosso metabolismo não vai funcionar bem. E aí a gente não vai conseguir fazer atividade física, não vai conseguir ter equilíbrio, concentração, não vai conseguir nem se planejar, tá bom? Então hoje eu trouxe para vocês essa consciência do déficit calórico, que ele precisa acontecer, tá? Em média, pessoal, uma pessoa normal, adulta, o ideal é que ela ingira, né? Tem uma ingestão, ingira tá errado, tem uma ingestão de até 2.000 calorias, 2.000, 2.500 e aí varia. Vou apresentar a roda dos alimentos para vocês. Na roda dos alimentos ele fala assim, 4 a 11 porções de tal coisa. Eu vou estar enviando essa foto da roda dos alimentos e as porções para vocês no grupo e também vou estar explicando lá. Mas eu gostaria que vocês pegassem a mais inferior. Por exemplo, na roda dos alimentos, a gente tem a parte dos cereais, que representa 28% da nossa alimentação diária. A gente tem a parte das hortícolas, que são os hortifrutis,
que representam 23% da nossa alimentação diária. A gente tem a parte das frutas, dos laticínios, carnes, pescados e ovos, leguminosas e gorduras. A parte dos cereais, de 4 a 11 porções. É o que a roda dos alimentos, é o que a FAO Mundial indica. 4 a 11 porções de cereais por dia. Nós vamos pegar o quê? O 4. Lembra que nós estamos no déficit calórico. 4 porções de cereais. Mas nutre onde que eu vou colocar esses cereais? Bem, o seu café da manhã. Vamos começar lá a montar um planejamento aqui. Hoje a gente está na questão do planejamento, certo? Então vamos lá. Um cereal, um pãozinho integral no seu café da manhã. E aí você tem o pão integral no seu café da manhã. No seu almoço você vai colocar um arrozinho integral, já é mais uma porção de cereal. No seu lanchinho da tarde você pode comer um milho cozido. E no seu jantar, um arrozinho integral. Beleza. Opção, tá? São opções e você também não é obrigado a comer as 4 porções. Na questão das hortícolas, 3 a 5 porções. Aí eu te digo que realmente é necessário você fazer as 3, nem que seja as 3. Aí você faz lá, no seu café da manhã. Hortícola não combina muito com café da manhã. A menos que você goste de fazer uma omelete, colocar couve ou rúcula nessa omelete pela manhã, né? E aí é ótimo, você vai ter uma questão do ovo, que ajuda na saciedade, e uma hortícola pela manhã. Se não puder, no seu almoço você come uma couve, uma alface, uma couve-flor, e no seu jantar a mesma coisa, beleza? A questão das frutas, 3 a 5 porções por dia. Aí, qual que nós vamos pegar? 3. A gente vai pegar sempre um númerozinho inferior e não um númerozinho máximo. 3 porções de frutas por dia. Quem aí tá comendo 3 porções de frutas por dia? Fruta ajuda muito no processo de emagrecimento. Tem muita fibra. E o intestino precisa de muita fibra para ajudar a gente a emagrecer. Por que muitas pessoas às vezes não conseguem emagrecer? Porque acham que é fechar a boca, mas não é. É comer bem, comer saudável e não fechar a boca. Então, 3 a 5 porções de frutas por dia. Laticínios, 2 porções por dia. Aí eu indico aquele iogurte natural, aquele azulzinho, aquele branco com azul, que tem apenas 2 ingredientes, né, que é o leite e o lactobacilo, que é a bactéria boa, que é bom também para o nosso intestino. E o leite desnatado, se for em pó, melhor ainda, tá? Nada contra o leite integral, mas eu não aconselho porque ele é muito gorduroso. Então, leitinho desnatado. Na questão das carnes, pescados e ovos, de 1,5 a 4 porções por dia. Qual é a quantidade de porções que eu indico para vocês? 2 porções. A gente vai pegar sempre o inferior. Lembra que a gente está no processo de déficit calórico. Leguminosas, 1 a 2 porções também por dia, tá? E gorduras, 1 porção por dia. Aí, o que significa, Luciana? Porção. Vamos lá. O que equivale? Percebem, pessoal, que é déficit calórico e não déficit de nutrientes, tá? Déficit calórico e não déficit de nutrientes. Eu vou estar mandando esse material digitado bonitinho para vocês, eu acho que vai fazer sentido. Quem tiver dúvida, me chama no particular. Ou coloca lá no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. O que equivale a uma porção de cereal? O que equivale? Em geral, uma fatia de pão integral, uma xícara de cereal integral pronto, pode ser uma granola, preferir a granola com menos açúcar, e isso está escrito no rótulo. Uma xícara de arroz integral ou um macarrãozinho integral, entende? É sempre uma xícara que equivale a uma porção. No caso de hortícola, Lu, o que equivale a uma porção? Também é uma xícara cheia, equivale a uma porção de hortícola. Só que eu aconselho 3 a 5 porções, lembra, hortícola. A fruta, o que equivale a uma porção de fruta? É uma fruta, se for da fruta mais miudinha, por exemplo, uva, 5 uvas. Morango, 3 morangos. No caso do laticínio, o que equivale a uma
porção de laticínio. O laticínio, lembra lá? Eu vou mandar essa roda dos alimentos para vocês, está escrito lá. Laticínio, 2 a 3 porções. No caso do processo de emagrecimento, 2 porções. Laticínio, 2 porções. Então é 200 ml, é um copinho, tá? Equivale a uma porção. Leguminosas, 2 colheres de sopa cheia. Feijão, grão de bico, ervilha. Aí você pode brincar, você pode fazer ervilha no seu arroz. Para as gorduras, uma porção equivale a 1 colher de sopa de azeite. No caso, no processo de emagrecimento, a gente utiliza ou a manteiga em pouquíssima quantidade, ou óleo de coco, ou azeite de oliva para fazer grelhados rápidos, ou azeite extra virgem cru em cima da salada e de alimentos crus. Para as carnes, o que equivale, Luciana? E as carnes lá na roda dos alimentos está lá, 2 a 3 porções. No caso nosso, no processo de emagrecimento, nós vamos ingerir 2 porções de carne. Vai ser um bife no almoço e um bife na janta. Ah, não é bife, é carne em cubos? Vai lá e uma média de 100 gramas, beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Algumas pessoas estão com o microfone desligado. Liga aí o microfone pra gente conversar. Meninas, vocês não estão conseguindo não ligar o microfone? A Aline, que eu acho que tá com o microfone ligado. Aline? Então é isso. Bem, roda dos alimentos, né? É a questão da variedade. A gente precisa de déficit calórico nesse momento, mas precisamos de variedade. 2 coisas que eu vou estar enviando para vocês, né? 2 presentes que eu vou estar enviando para vocês. Eu vou estar enviando para vocês cardápios, porém o CRN, pessoal, ele não aprova. A gente está fazendo prescrição e cálculo de dieta online. Quem quiser, eu estou à disposição no consultório para a gente calcular. Só que concorda comigo que você não precisa ficar calculando e nem ter dieta restritiva? A questão é você gerar um déficit calórico. Você sabe o que você vinha comendo antes do desafio. Você sabe que você estava excedendo calorias. E você sabe que se você fizer trocas como deixar de comer uma lasanha ao molho branco com uma massa normal e comer uma lasanha de berinjela, você vai estar ingerindo metade das calorias de uma lasanha ao molho branco, né? Uma lasanha que você vinha comendo antes. Você sabe que se você deixar de comer um bolo de banana caramelado feito com trigo normal e comer um bolo de banana com aveia, um bolinho mais fit, você vai estar ingerindo ali a metade das calorias que aquele bolo anterior. Então você concorda comigo que você não precisa de ficar média aqui, média ali. Você precisa de gerar o déficit calórico que seu corpo quer e precisa, mas é déficit calórico e não de nutrientes, que você vai estar tirando calorias vazias e colocando nutrientes que o seu corpo precisa para o processo de emagrecimento. Entende? Porque antes você estava dando caloria, mas você não estava dando os nutrientes. Os nutrientes, eles estão nos alimentos que provêm da terra. Ah, Luciana, mas então farinha de mandioca é legal, é saudável. Provém da terra, vem da mandioca. Bem, aí passa pelo processo industrial. A mandioca é saudável no café da manhã. A mandioca é saudável no seu lanche. Agora, a farinha de mandioca passou por um processo refinado e a farinha é cheia de xenobiótico, de substância ruim para o nosso organismo e que pode gerar até um câncer. Então, quanto mais natural a alimentação, melhor, desde o café da manhã até o jantar, tá bom, meninas? Quanto mais natural. Então aí, ó, olha só as trocas que a gente vai fazer a partir de hoje, quem ainda não começou o processo de emagrecimento e que vai funcionar, ó. No café da manhã, né, a gente estabeleceu lá que o café de antes, ele era pão, presunto, queijo, manteiga, café com leite, cerca de 450 calorias a 500 calorias. Agora, a gente vai estar trocando por pão integral, mamão com aveia, ovo. O ovo, gente, até 2 ovinhos, ele não chega a ter nem 100 calorias. E ele te mantém saciada.
Por que a gente fala tanto do ovo no café da manhã? Porque ele de fato te mantém saciada. O pão integral, ele tem cerca de 77 calorias, enquanto o pão comum tem 150 calorias. Percebe? Você não precisa ficar calculando isso. Falei das contadoras aí, né? Mas não precisa ficar calculando isso. Você sabe que a troca que você está fazendo é muito boa. A troca que você está fazendo é de déficit de calorias e de melhora no aporte de nutrientes. Então, isso vai vir com o passo do tempo. Agora, precisa ser feito. Uma lasanha de berinjela tem 230 calorias. Uma lasanha... Aline? Alô? Aí ela aceitou a ajuda e falou que mandou foto pro namorado dela, ó. O meu pneu furou, esse rapaz tá trocando. Tem alguém com som ligado, gente. Ali, né, na outra esquina, pra te ajudar. Deixa eu falar aqui. Tem alguém com som ligado. Bom, vamos lá. Uma lasanha comum tem cerca de 700 calorias em um pedaço, tá? E uma lasanha de berinjela, 230 a 300 calorias. Uma lasanha de berinjela feita com carne moída, com um molhinho mais fit e é gostosa. Você tem alguma dúvida de que essa troca vai te fazer emagrecer? Você precisa realmente ir para um consultório, ficar pegando adipômetro, tira a dobrinha aqui, tira a cinturinha aqui. Não, você sabe que você está fazendo a troca que de fato vai te fazer emagrecer. Você está trocando caloria vazia por alimentos que têm nutrientes, beleza? Pão de queijo, você vai substituir o pão de queijo por uma fruta. Um pão de queijo de 200 calorias por uma fruta de 80 calorias no máximo. Tem fruta que tem menos calorias ainda. Você tem alguma dúvida de que você vai emagrecer fazendo isso? Você tem alguma dúvida que isso vai te ajudar na sua desenvoltura, na questão do seu trabalho, na questão do seu estresse? Que o benefício vai além de caloria? Vai além de balança? Vai além do peso? Eu tenho certeza que você não tem dúvida em relação a isso. Agora, quer calcular, quer uma prescrição mais assim, né, mais assídua? Vai no consultório. Realmente, eu tô lá, ou você pode procurar uma nutricionista mais próxima, mas você não precisa disso. Ou quer, de fato, né, agora no processo do desafio, me manda, faz lá o seu planejamento e me manda. Lu, aproveitem, meninas, o desafio. Quantas calorias eu tô ingerindo nesse cardápio aqui? Manda pra mim. Eu tenho um programinha, a gente faz rapidinho e eu te mando. Quantas calorias eu tô ingerindo nesse cardápio aqui? Lu, antes eu ingeria isso, isso e isso. Quantas calorias eu ingeria? E aí você vai estabelecer o déficit calórico que você precisa ter para o seu processo de emagrecimento. Mas eu tenho certeza que só em você colocar essa questão de trocas, só de você fazer essas trocas boas, você vai ter o déficit calórico. Você não precisa de fechar a boca para emagrecer. Você precisa de déficit calórico, beleza? Então aí, eu vou estar enviando para vocês a roda dos alimentos. Eu quero que vocês façam o planejamento de vocês. Me enviem pelo menos um cardápiozinho do dia. Ah, tá sem ideia? Me chama no WhatsApp que eu quero ajudar vocês. E na sexta-feira eu vou estar enviando cardápio e receitas para vocês começarem a brincar nessa questão de déficit calórico de forma saudável. Porque é o déficit calórico que vai te fazer emagrecer. Ora bola, se você ingeria 3.000 calorias por dia e agora você vai passar a ingerir 1.500 ou 2.000 calorias por dia, 1.000 calorias e 1.500 calorias, você acha que não vai te fazer emagrecer? É isso que vai te fazer emagrecer. E você vai comer. Eu falei aqui de deixar de comer? Eu não falei de deixar de comer. Eu falei de trocas que vão te ajudar no processo de emagrecimento. E trocas gostosas. Eu vivo dessa forma, meninas. Eu vivo isso. Eu não vivia assim. Mas eu passei a viver assim depois que eu comecei a nutrição. E me faz bem. É óbvio, o processo da vida da gente não é fácil. Todo mundo tem as dificuldades. Todo mundo tem as dificuldades. Agora eu vou te falar uma coisa. Em grupo a gente vai mais longe. Em grupo a gente consegue mais objetivos, tá? Eu vou ler aqui uma parte de um livro que eu tô lendo aqui, que se chama O Poder do Hábito.
E aqui nesse livro, e foi realmente esse livro que me inspirou a estar fazendo o desafio com vocês, né? A sair da questão do consultório e fazer o desafio com vocês. Se você quer perder peso, estude seus hábitos para descobrir por que realmente sair da mesa do trabalho para fazer um lanche todo dia que não seja saudável e então encontre outra pessoa para dar um passeio com você. Para bater um papo na mesa dela ou na lanchonete, alguém que queira manter um vínculo com você. A evidência é clara, se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rota alternativa. E suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar com parte de um grupo. A fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária, muito mais que individual, mesmo que essa comunidade possua apenas 2 pessoas. Mudanças podem acontecer e em grupo é mais fácil. Alcoólatras podem parar de beber, fumantes podem parar de fumar, eternos perdedores viram campeões. Você pode parar de roer unha e fazer lanche no trabalho, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordado ou se atormentar com pequenas preocupações. E como descobriram os cientistas, não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos. São também empresas, organizações e comunidades. Então, meninas, considerem vocês como se vocês fossem uma empresa. Que para você não falir nesse momento, você precisa se alimentar de forma saudável. Você precisa aprender a entender que o seu alimento quer nutrientes. Ele não precisa de calorias. Todo mundo já tem caloria aí suficiente. E um déficit calórico que a gente vai viver agora, ele não vai te fazer passar mal, ele não vai te dar tonteira, porque vocês já estão com gordura, vocês estão com tecido adiposo aí, vocês estão energizados, já tem energia sobrando aí, tá? Ninguém vai passar mal por conta de déficit calórico. Agora, se você continuar ingerindo caloria vazia e não dando nutriente, porque eu falo déficit calórico, não é déficit de nutriente, aí sim o seu corpo vai chorar, a sua empresa vai falir. E outra coisa, nada de dia de lixo, tá? A gente chama de refeição livre. A gente não é lixo para ter dia do lixo. Refeição livre também tá dentro da questão do equilíbrio. Então estabelece aí um dia para você ter uma refeição livre, até mesmo nos 21 dias, mas não é para aquela jacada, sabe? É comer um pedaço de pizza. É um pedaço de pizza com calabresa, pode colocar um pouquinho de maionese, isso faz parte do equilíbrio. Agora, é um dia e não é dia do lixo, tá? Porque ninguém aqui é lixo. Você é lixo? Eu não sou lixo, tá? É um dia, um momento. Pode ser no sábado ou no domingo. Durante a semana, né, a gente tá ali focada, bonitinha. Chega no fim de semana, a gente dá aquela jacada. Então, assim, estabelece uma refeição no seu fim de semana para você ter o seu momento livre e não do lixo. Pode ser na janta, no sábado, vai lá e come uma fatia de pizza, tá? Eu quero isso, eu quero que vocês comecem a brincar com a questão do equilíbrio de vocês. Mas assim, sempre tendo em mente a disciplina e que isso não venha atrapalhar. Se for para atrapalhar agora no momento inicial, não coma, me pergunta. Se existir uma forma mais saudável e você não, né, tiver com medo de arriscar, hoje teve uma das meninas que me mandou no individual: Lu, eu tô com medo de comer tudo. Então dá uma olhadinha para essa roda dos alimentos, tá? Vamos vivenciar a questão do déficit calórico. O primeiro passo agora, a gente não vai nem focar em caloria, a gente vai focar em trocas. Primeiro nós vamos colocar as trocas, nós vamos fazer as trocas. Tirar o que não é saudável e colocar o que é saudável. Você tem pizza saudável, você tem biscoitinho saudável, tem muita coisa saudável que você pode estar fazendo em casa, ou se você estiver viajando ou na rua, você pode comprar. E isso vai gerar déficit calórico, e é o déficit calórico que te faz emagrecer. Beleza, meninas? Tem alguma dúvida aí? Se tiver dúvida,
coloca lá no grupo, porque aí a gente começa a interagir. A sua dúvida com certeza pode ser a dúvida de outra pessoa, tá bom? Eu vou encerrar a reunião, porque mais que 40 minutos a gente não pode ficar aqui pelo Zoom. E a gente vai se falando. Vou mandar a roda dos alimentos para vocês. Eu espero que fique claro. E tendo dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fui!